Qualidade de vida e gestão familiar traz hoje uma reflexão falando sobre pecado, transgressão e iniquidade. Você sabe a diferença dos três? Qual é a diferença do pecado? Qual é a diferença da transgressão? E qual é a diferença da iniquidade? Estarei fazendo um resumo rapidamente. Pecado, no grego, quer dizer errar o alvo, amatia, errar o alvo, errar o rumo, perder o caminho. Então, alguém que está em pecado é alguém que está perdendo o alvo, perdeu o propósito de vida, não sabe para onde está indo de uma forma errada, talvez fica girando em ciclo e não chega a lugar nenhum. Alguém que tem foco consegue traçar as metas e alcançar 100% das realizações. Então, pecado é errar o alvo, é viver sem foco, é você cometer um erro, muitas vezes não tendo tanta clareza e conhecimento do erro que está cometendo, mas está vivendo de forma errônea, por isso você está errando. Transgressão, biblicamente falando, pecado é errar o alvo, é infringir a lei, é quebrar um princípio, né, doutrinário. Um exemplo, transgressão é quando o pai te aconselha a um filho, quando você tem uma orientação de não fazer algo e você continua fazendo algo errado. Você está transgredindo a lei, seja ela verbal, seja ela escrita, ou seja ela no Código Penal. Um exemplo, uma lei na base da oratória. Você falou com seu filho, aconselhou ele, você através do diálogo deu uns parâmetros para ele obedecer. Ele não obedeceu, então ele fez o quê? Transgrediu, porque ele foi orientado de fazer o certo, mas ele fez o errado. Então isso é uma transgressão. Um exemplo de outra transgressão: não matarás. Tem duas vertentes. Primeira, isso é um mandamento bíblico. Se você matar, você está desagradando a Deus, descumprindo um dos mandamentos da palavra de Deus. Segundo, quando você mata, você cumpre, você também transgride a lei do Código Penal, porque é proibido matar. Então você transgride duas leis, a lei de Deus e a lei dos homens. Iniquidade, o que é iniquidade? Diferente de pecado. Pecado é errar o alvo, transgressão é quando você erra sabendo que você está errando. Só é transgressão quando tem consciência do pecado, consciência do que é certo e errado. Então se torna uma transgressão. Tá ok? Iniquidade é quando você vê a terceira classe. A iniquidade é quando você está errando, você tem consciência, você está transgredindo, e a iniquidade é quando você permanece de livre e espontânea vontade no pecado, no erro. Você está, um exemplo, normalmente quem é transgressor, quem é iníquo, quem está vivendo na iniquidade, é quem comete também a apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé, abandono do que é correto, abandono dos seus compromissos com Deus, ou de algo que você tem como verdade certa, você abandona. Então você se torna um apostata. Toda pessoa apostata é aquela que abandonou os seus princípios, abandonou a lei, abandonou a Deus, né? Então vamos lá. Pecado, transgressão e iniquidade. A palavra iniquidade aqui, eu estou lembrando que no hebraico também, a palavra iniquidade ela é comparada a uma lepra. Por que uma lepra? É alguém que está sendo espiritualmente consumido, né? Está sendo corroído pelo pecado. Porque quando alguém está na iniquidade, é alguém que está acomodado no erro, onde não sente mais arrependimento, não sente mais remorso, não tem vontade de voltar, se acomodou. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 4, ele vai dizer assim, ó: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não veja. Mas como se cega o entendimento? Se o entendimento vem na mente, como se cega o entendimento? Aí eu me lembro de um amigo meu, quando a gente foi visitar ele na cadeia, a gente estava fazendo uma capelania carcerária. Não, nesse dia eu não estava fazendo capelania, nesse dia nós fomos visitar o Marcos, finado Cosmar, primo do César, né? Vamos fazer uma visita lá para ele, né? E ele começou a mostrar a conduta do presídio, mostrar algumas coisas. E ele falava muito de uma gíria chamada chapéu atolado, que muitas vezes os caras estão de chapéu atolado. O que é chapéu atolado? É alguém que perdeu a visão, é alguém que perdeu o foco, perdeu o propósito. Então muitas vezes a gente estamos caminhando sem direção. Então tá de chapéu. Vai dizer da seguinte maneira também: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecer a verdade vos libertará. Se você está em pecado, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora você entendeu, o pecado é errar o alvo, transgressão é você ter consciência e permanecer no erro, iniquidade é você se acomodar no erro, tá ok? Então não se acomode, querido, tente buscar cada dia mais a tua melhora, a melhora dos seus familiares, e cada dia mais tente alcançar o alvo da tua vida. Faça uma planilha e busque fazer o certo.
Tá ok? Forte abraço, Deus abençoe, se inscreva no nosso canal e nos ajude a trazer mensagens de reflexão que acrescenta a vida. Gratidão, geração. Se você é grato por esse trabalho, curte e compartilha. Forte abraço, Deus abençoe a todos.